Olá, hoje eu vou tratar aqui sobre interpretação, então vou falar aqui de angularidade e domínio. E como esse vídeo ia ficar muito estático, né? Eu resolvi colocar aqui o texto que eu estou usando para me pautar. Eu gosto de usar para não ficar, para ficar com uma ideia bem concisa e me exprimir mais rápido. E o mapa aqui que depois eu vou usar como referência. Então aqui, é também interessante para quem gosta de acompanhar lendo, né? Se achar chato, só ouvir. Então, interpretação sobre angularidade e domínio. As casas angulares são as que têm menos interferência em nosso poder de atuação. Casas sucedentes compartilham um assunto com outras. Assim temos um poder parcial. E as casas cadentes temos pouco ou quase nenhuma força de interferir. Por isso são consideradas ruins. Quer dizer, a interferência é de nossa atuação, né? Nós que decidimos. Então, aqui nesse mapa aqui, se o Sol está na casa 1, ele tem força para decidir as coisas sobre o assunto da casa 1, da casa 9, né? Que é a casa que o Sol rege, com pouca interferência. Então, aqui, isso mostra a liberdade que um planeta tem em uma casa angular. O regente do domínio é o representante direto dos interesses de uma casa. É o responsável pela casa. Se confere essa verdade quando o regente é ativado por algum método preditivo e o evento representado acontece. Então, a gente consegue tirar a prova dos 9 se nossa interpretação e determinação do que aquilo que o planeta representa, se na época de determinado evento, através de uma revolução solar, progressão secundária, direção, profecção, ele é ativado e faz parte do contexto lá do evento. Então, um planeta em seu domicílio é o mais forte, porque não depende diretamente de nenhum outro planeta para cumprir o que promete. Não significa que vai ser bom ou mal, e sim realizar o que representa. Aí depois a gente vai ver que a exaltação, apesar dele também ser forte, ele depende de outro planeta, né? Por exemplo, Marte em Capricórnio. Ele está em exaltação, mas ele depende de Saturno. É como se fosse uma pessoa que nos ajudasse, a exaltação. E outras divindades que depois vamos abordar, né? A relação da posição de um planeta em outra casa será tratada em outro tópico à parte. Aí no momento a gente vai analisar só o aspecto geral disso tudo, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Agora imagine que vai fazer uma comida e receba uma receita. O palco pode ser uma panela, uma churrasqueira, um micro-ondas, o forno, etc. Ou seja, aqui nós temos a casa astrológica, né? Que no final aqui é como se fosse uma panela. Isso que eu quis dizer. Vai ficar tudo junto aqui no mesmo lugar. Na receita diz que será usado legumes, frutas, temperos e um alimento de origem animal no final. Quer dizer, então aqui já sabemos o que são os significadores universais do que usaremos, que serão os elementos astrológicos, como astros, lotes, estrelas fixas ou nodos. Aspectos são contribuições adicionais à nossa comida. Faz com que uma parte saia de outra casa onde está para a nossa panela. Poderia ser um alimento de origem animal, como um ovo, que pode ser feito em outra casa e trazido no final do preparo, né? Começamos então pelo regente da casa. Quais são os legumes? Por exemplo, aqui nesse mapa, o regente da casa, aqui, no caso, essa casa 5 é a panela. Então eu tenho aqui um legume, que é Júpiter. Como eu vou saber, isso, o significador geral dele é que é um legume, mas especificamente ele é o quê? Ele é o regente da casa 1.
Então ele diz respeito à vida, ao corpo da pessoa. Ele também representa a casa 4, né? E diz respeito aos pais e tal. Então é isso que eu quis dizer com o significador geral, que é o legume, e o específico, que é o regente da casa, que mais tarde, pelo texto, você vai ver que é desvalorizado a regência da casa em função só da posição, que não é uma coisa muito lógica, né? Então aqui, se a gente parar para analisar aqui algumas regras de Henrique Selva sobre a obra de Morin Villafrance, que é um livro que você encontra na internet para vender, que é um livro francês, e na internet você vê alguns trechos dele, né? Então eu peguei um dos trechos aqui, o número 28, que diz que a posição física constitui de todas as determinações a mais potente, e depois vem a dominação e os aspectos. Aí acabou aqui o trecho do número 28, né? Então aqui, o que a gente considera aqui que ele disse? Que potência, que ela foi um pouco mal empregada aí, porque daria ênfase ao elemento da receita, no geral. Quer dizer, é a mesma coisa que ele falava, ele criticava em relação a o significador, você considerar significador universal sem as determinações, e aqui ele está fazendo também alguma coisa parecida, que é se limitar a só alguma coisa e desprezando todo, né? Quer dizer que essa ideia aqui acaba atrapalhando um pouco. Aí, no caso aqui, o número 33 aqui, do livro dele. Então, quando um só planeta ocupa fisicamente uma casa, este é quem decide prioritariamente a realização ou não. Aqui, de novo, ele está privilegiando, dando privilégio à parte em vez do todo. E aqui ele fala que e da qualidade das coisas. E aí a gente vai ver depois que não é bem a qualidade. E acidentes significados por esta casa. Contudo, seu dispositor participa também disso. O dispositor é importante como todo. Então aqui acabou o número 33, e aqui a gente vai fazer uma consideração, que já tinha sido afirmado antes que a qualidade vem da posição celeste, que são os signos, né? E da natureza dos planetas. Seu dispositor é simplesmente o dono da casa. Se tirar sua importância é jogar fora a teoria da recepção, que eu vou falar mais adiante sobre o que é recepção. Outra ênfase desnecessária, dando todo o poder a uma parte do conjunto do sistema. O regente de uma casa, em outra, é como um estrangeiro, com interesse maior nos seus assuntos. Vai lidar com a casa do jeito que seu dono dispor. Ele se moldará a casa com o que seu dono fornece, voltado aos seus interesses, e não abandona os seus assuntos para cuidar do que foi confiado a outra, né? Então aqui agora eu vou para o número 81 do livro do Henri Selva, que ele fala que o modo de operar dos planetas em razão de um aspecto é frequentemente mais potente que a ação que eles exercem em razão de sua dominação. De novo, enfatizando a posição em vez da dominação. Aqui depois ele faz outro comentário em relação à casa oposta, que ele... Depois eu vou colocar alguns trechos desse texto que eu acho interessante, porque são 112, né? Para falar melhor do que o que está lá. Então aqui ele fala também, complementa. Todo planeta possui especificamente uma influência mais eficaz sobre as coisas significadas pela casa oposta a que ocupa fisicamente, que o senhor desta casa oposta, se este está ausente, ou bem, se encontra débil
ou sem aspecto com ela, né? Aqui essa ideia. Aqui termina o item 81 do livro. Então vamos discutir essa parte que ele se refere à causa oposta, né? Ele diz o seguinte: se o Sol está aqui nessa casa, ele tem mais poder que o regente dessa casa aqui, que é Mercúrio, se o Mercúrio estiver débil ou não estiver presente na casa ou não estiver aspectando a casa. Então aqui, essa ideia, sem algum apoio, o apoio que eu considero é um lote, alguma coisa lá, como lote na casa oposta, para que atue em alguma casa, não tem sentido. Nesse caso, iria interferir com um aspecto mais potente, que é a oposição, né? Em algo e não sobre o assunto da casa. Quer dizer, o que realmente é o determinador da casa é o regente dela, não importa se está como ele está, que diz respeito ao regente da casa. Então, casas são estáticas em si, representam temas que só passam a existir se for provocado. A força atribuída a um planeta na casa 1 é por dar poder e controle pessoal e destaque na vida aos assuntos da casa, ao qual rege, sem interferências, ou melhor, com poucas, né? O planeta em uma casa tem que usar os recursos daquela casa para realizar o que representa. Assim podemos entender que a recepção é um planeta que está muito fraco, debilitado em uma casa. Mas os assuntos daquela casa vão prosperar porque um planeta com domínio na casa o recebe, que é o regente da casa, né? Fazendo aspecto a esta forte, fazendo aspecto, vírgula, e está forte e pode ajudá-lo, compartilhando o que possui. Tem muita vírgula aqui muita oração aqui. O quanto vai ajudar vai depender da sua força. Aqui eu englobo a ideia da recepção por generosidade, né? Que apesar do planeta para receber outro planeta, ele tem que estar forte sem debilidade, ele tendo uma ou outra, ele ainda ajuda de alguma forma. Mas vai contra outro princípio aqui, que é o do aspecto. Tem outra teoria que se diz que como um planeta aspecta outra, ele passa as coisas que ele significa para o outro resolver. Se aquele outro tem alguma debilidade, por exemplo, está retrógrado ou está em exílio, ele devolve aquilo que o outro planeta transmite através do aspecto para aquele planeta e aquele planeta fica mais fortalecido. Se você for pensar nisso, em generosidade, no fundo essas teorias todas, no fim, você tem que comprovar com técnicas preditivas. Que teoria só não importa, ela tem que ser útil, né? Se não for útil, então aqui, a casa onde um planeta se encontra é o lugar onde terá as ferramentas para executar sua tarefa. Se o lugar tiver pouca analogia com seus assuntos, terá dificuldade. Isso ele aborda muito bem nas 112 regras lá, né? Da interpretação das características de um signo que dão uma casa e tal, que é a analogia, né, dele. As condições do dono de uma casa repercutem na casa. Então, é referência para um dos pontos de partida aos problemas da casa. Aí a gente vai entrar em ideia da causa e efeito, né? De ponto de partida, para de onde começa aquele problema e tal. Aí isso aí vou deixar para um outro momento. Nesse mapa aqui do Bruce Lee, você vê que o regente da casa 9 é o Sol, e ele está angular aqui na casa 1, e Bruce Lee, os pais deles eram chineses, tiveram ele em São Francisco, depois ele voltou para a China, depois foi para os Estados Unidos para fazer sucesso. A vida dele sempre teve bastante essa ênfase em lugares distantes, né? E aqui, até o regente viagem, regente que tem a ver com viagem, está aqui no ângulo
da casa 9, o lote da viagem. Aqui, nesse outro mapa aqui, o do Hitler, no caso aqui, a primeira coisa que geralmente a pessoa nota, se pautar só em posição, é a Saturno aqui, angular, né? Uma casa angular seria uma casa forte, mas ele também está regendo uma outra casa angular, que isso também acrescenta força. Mas o interessante de se ver aqui é que o regente da casa dele, que vai dar um rumo à casa, ele está angular. Isso que eu acho importante em relação a uma casa. E a gente vê bem isso também nessa outro mapa aqui do Mussolini, que se você reparar aqui, o sol dele está domiciliado e está na casa 9, que é uma casa forte para ele, apesar de ser uma casa cadente. Está em jubilio. Só tem que quem é o regente da casa 9? O regente da casa 9 não é o sol, ele é a lua. Aqui, ó, o regente da casa 9, a cúspide da casa 9 está em câncer e a lua está angular. Tá certo que a lua está sitiada aqui, né? Sitiada por 2 maléficos. Isso é extremamente ruim, né? Mas de qualquer forma que serviu para ilustrar a importância que o regente principal aqui da casa, ele está forte, pode levar adiante o que o Sol representa. Então é isso aí, eu vou continuar fazendo outros vídeos falando sobre interpretação. Até mais, tchau, tchau.